Meu nome é Lucas Gabriel, eu tenho 20 anos e eu sou estudante. Eu estudei inglês no ensino fundamental 1, na escola. Até então eu só tinha contato com inglês só na escola mesmo. Aí depois, quando eu entrei na faculdade, eu vi que a gente tinha necessidade de ler alguns artigos em inglês, que algumas coisas estavam em inglês, alguns livros também. Aí os professores, também os veteranos, falavam para a gente procurar aprender inglês, que seria uma boa para a gente. Então, aí foi que eu decidi procurar algum lugar para mim poder aprender inglês. Antes de entrar na Fluency Pass, eu comecei a fazer aulas de inglês lá na minha faculdade mesmo, que ela oferecia. Só que eu vi que estava muito fraco, estava só na teoria. E eu estava querendo alguma coisa mais prática para o inglês não ficar só alguma coisa distante, mas ficar mais perto, tipo, internalizar o inglês para a gente conseguir falar como igual a gente fala português, né? Então, antes de entrar na Fluency Pass, o meu sentimento pro inglês era assim, era muito ruim quando, por exemplo, uma das coisas que me fizeram procurar a Fluency Pass foi porque eu já estava num lugar, aí de repente as pessoas começaram a falar inglês e a gente ficou sem entender nada, eu no caso fiquei sem entender nada, e assim, deu um sentimento tão ruim que eu falei assim, não, eu preciso aprender inglês, eu quero também me comunicar, eu quero também entender as letras das músicas, séries, filmes, ler livros em inglês também. A dificuldade com o inglês era a prática mesmo, questão de praticar aquilo que eu aprendia, porque até então eu ia para aula e ficava só na teoria lá e não colocava em prática aquilo que eu aprendia. E tipo, aquilo lá acabava esquecido, então bem fraquinho, sabe? Só que eu tô tentando mudar essa questão da prática mesmo. Escolhi o plano professional por causa que ele tem aulas de conversação, tem as duas aulas privadas também. E eu visei muito essa questão das aulas de conversação mesmo, que é o Group Talk, né? Porque eu queria praticar bastante mesmo. E nessas Group Talks, né, que a gente participa, a gente acaba que a gente é exposto à situação em que a gente tem que começar a pensar em inglês, que a gente tem que começar a querer a falar as coisas em inglês, porque ali o professor está comunicando em inglês, tem outras pessoas falando em inglês. Então, é uma novidade, você fica meio travado no começo, mas depois você consegue evoluir bem mais. Tanto é que às vezes eu tô aqui, eu começo a pensar até em inglês mesmo, comigo mesmo, como se eu estivesse falando em português. A gente tem que entender que é uma coisa normal, né? O inglês não é aquela coisa tão difícil. Group Talks, com certeza. Eu gosto bastante. Por mim, eu participava de todos, mas eu tenho coisa para fazer, então não tem como participar. Sim, eu recomendo a Fluency Pass porque pelo preço, eu achei, e por tudo que ela oferece e por questão do preço também, porque o preço é em conta e ela apresenta vários recursos para a gente poder aprender. Tem também os tópicos, né, são os questions, mas eu recomendo sim. Inglês ou já sentiu que o seu nível de inglês não é suficiente para aquela vaga dos sonhos? Não precisa mais ser assim. A Fluency Pass está com você independente do seu momento. Com o ciclo da fluência, você pode estudar inglês, ter aulas de conversação e até fazer um intercâmbio no final. Não é demais? Acesse agora fluencypass.com e invista no seu futuro.